salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será: a natureza não se faz sozinha. A natureza tem dono. Nádia. Chegamos a passos largos em todo o universo, porque essa obra é da verdadeira natureza de Deus. E esta obra, dentro de pouquíssimo tempo, estará nas mãos de todos os filhos de Deus. Porque o raciocínio, nele está a planta da vida eterna. E por isso o raciocínio não é do chão, o raciocínio é do primeiro mundo. E o primeiro mundo, o mundo do verdadeiro Deus, o racional superior. Um raciocínio superior a todos os raciocínios, o raciocínio supremo. E por isso, todos são de origem racional. E por serem de origem racional, aí estavam nessa classe de animal racional ou animal de origem racional. Para ver que a natureza tem dono e quem a rege é o seu dono. Muitos faziam julgamentos errados, dizendo: Deus é a natureza e a natureza é Deus. E quem fez a natureza? A natureza não se fez sozinha. A natureza tem dono, tem quem a fez. Existe filho sem pai? Não. Se existe o filho, é porque existe o pai. Se existe a natureza, é porque existe o pai da natureza. E o pai da natureza é o Pai eterno, é o racional superior, o verdadeiro Deus. Mas muitos faziam julgamentos primários, dizendo que a natureza era Deus. Ah, o meu Deus é a natureza. Se existem os feitos, é porque existe o dono dos feitos. Se existe a natureza, é porque existe o dono da natureza, porque não há feitos sem causa. Mas muitos faziam julgamentos tão primários que não tinham cabimento, porque não há efeitos, não há feitos sem causa, não há causa sem origem, não há origem sem base. A base é a causa da origem, e a origem é a causa do feito, porque não há feito sem causa. Mas a rudez de muitos não tinha cabimento em dizer: Deus é a natureza. E assim, muitos materialistas faziam julgamentos que não tinham cabimento. Hoje, todos que passaram a se conhecer dizem: é verdade. Assim acontecia com muitos que viviam desconhecidos de si mesmos. E por viverem desconhecidos de si mesmos, viviam desconhecidos de tudo, sem saber o princípio e o fim, sem base e sem lógica. Pessoas que não tinham o amadurecimento preciso para discernir o certo com precisão. Permanecendo assim, a rudez, o atraso e a ferocidade, e os que interpretavam o mundo, a vida e a natureza como se fosse tudo uma coisa só. Então, minha gente, todos os assuntos abordados nos livros Universo em Desencanto são importantes, são esclarecedores. Mas eu adoro quando eu abro o livro para ler e me deparo com uma mensagem falando especificamente da natureza. Desde pequena, desde criança, nós aprendemos que o termo natureza ele se refere de uma forma geral ao ambiente natural ou então à selva. Por exemplo, praias, rios, cachoeiras, florestas, animais selvagens, etc. Como eu gostava de desenhar, de pintar esses temas quando eu era criança. E no dicionário, né, da língua portuguesa existem várias definições para esse nome: conjunto das coisas criadas, conjunto das obras das coisas que obram o universo, né, propriedade e caráter de cada espécie, e etc. Mas estudando a cultura racional nos livros Universo em Desencanto, nós aprendemos que a natureza é muito mais importante do que isso. Ela é uma energia que se transformou do seu estado natural
no conjunto de todos os feitos existentes no universo, reunidos num corpo só. É uma força poderosa que nos gerou, nos criou, nos mantém de tudo que nós precisamos para sobreviver. Todas as nossas ações, criações e invenções foram determinadas por ela através das energias elétrica e magnética. Nós não somos autores de nada aqui. Funcionamos, atuamos apenas como ferramentas dela na construção desse mundo. E tudo, como aqui nesse mundo, tudo é instável, né? Tudo se transforma. A natureza, ela deixou de ser deformada por circunstâncias de um processo de transformação natural. E hoje, o estado natural dela é a fase racional. Isso é muito interessante, muito bacana. E outra coisa interessante que eu achei nessa mensagem aqui, que vale a pena lembrar. Assim como nós, seres humanos, temos um pai a quem nós devemos obediência, a natureza, que não se fez sozinha, ela também tem um pai que possui um comando, uma força de comando superior a dela, que é o racional superior, o verdadeiro Deus. Depois que eu li essa mensagem, que eu achei maravilhosa, a conclusão que eu cheguei é que a cultura racional foi a última providência tomada pelo racional superior e pela natureza para nos salvar, né? Salvar o animal racional do sofrimento aqui neste mundo de matéria. Então, essa é uma oportunidade que a gente não pode deixar, a gente não pode desperdiçar de jeito nenhum. Ler e reler, quanto mais vezes nós pudermos, a cultura racional nos livros Universo em Desencanto. Dr. Carlos. É verdade. A natureza não se fez sozinha, a natureza tem dono. Intuitivamente, como a professora Nádia colocou muito bem, intuitivamente a gente se reporta à natureza, a essa natureza que a gente conhece, né? Essa natureza é deformada de uma natureza original, né? E nessa natureza deformada, que é elétrica e magnética, tem toda a sua estrutura, e ela veio sendo formada de cima para baixo, e tudo tem um dono, né? O exemplo clássico do racional: para ter um filho tem que ter um pai, para ter uma árvore, uma semente. Então, as coisas, quando foram formadas com donos que estavam acima delas. Quando chegou a hora de ser formadas, elas foram formadas, por isso tem dono. Mas, como conjunto, essa natureza deformada toda pertence do mundo racional, e o mundo racional, entre aspas, tem o dono é o racional superior, né? No mundo racional, ele é o superior, é o supremo. Então, intermediária dessa natureza deformada tem a natureza do astral superior. Pertence a essa deformação, mas ela controla tudo dessa deformação. E a chegada da fase racional é a prova disso. O trabalho do astral superior nos amparando, nos evoluindo até esse momento de agora, né? E o exemplo do primeiro volume, ele diz que a imunização racional é comparado a um holofote que está na planície racional e está iluminando o vivente que está no seu desenvolvimento, na sua leitura do universo em desencanto, na sua ligação com a energia, e não é visível essa luz, esse holofote. Ele diz uma luz azul prateada. Então, depois, com o tempo, a pessoa passa a ver, mas ela já está sendo iluminada por essa luz desse holofote. Quando chega a parte astrológica, né, todos os planetas estão lá em cima, e eles são donos, entre aspas, de coisas aqui de baixo. Marte, o deus da guerra, é o dono do ferro, né? O ferro faz parte do nosso sangue, por isso que é vermelho o sangue. E com ferro se faz as armas, os utensílios de agricultura sempre foram feitos, e agora os motores e por aí afora. Então tudo tem um dono. Até as máquinas do pensamento e da imaginação têm uma carga astrológica de um dono, entre aspas, né? Para a lapidação daquele ser conforme o seu karma anterior. E isso aí sempre lembrando
que intermediários aqui do campo eletromagnético são os espíritos, né? Eles são corpos de energia elétrica e magnética e interferem nessa transformação, nessa indução. E o astral superior é que é o comando disso tudo. Então a natureza, para mim, com letra maiúscula inicial, é o astral superior. E com letra minúscula, essa natureza elétrica e magnética, é só uma questão didática, né, professor? Então, o causa, efeito e efeito, o dono é quem fez, o dono é a natureza. E a fase é racional, a natureza agora é racional, todos têm que acompanhar a evolução da fase racional, se ligar à natureza, se ligar à energia racional, desenvolver o raciocínio e não ter mais dúvidas. O doutor Carlos, então, resumindo, você falou que tudo é os astros, é Marte, é os planetas, é em cima a influência astrológica que transmite, então, para as pessoas, mais ou menos isso, o que a pessoa deva fazer, o que deva inventar, né? Porque a gente sabe que nós somos um centro astrológico, né? Não tem dúvida. Então, muitas coisas que as pessoas executam aqui embaixo são influência desses astros aí de cima, né, doutor Carlos? Exatamente. A pessoa não se conhece. A programação kármica anterior já está toda na áurea da pessoa. Se fizer um bom mapa astral, vai ver isso tudo lá, qual é a carga de todos os planetas e dos signos. É por isso que existe essa diferença toda de pessoas, um ser mais inteligente, inventar isso, inventar aquilo, e o outro ficar ali e não consegue nada. Não faz... Exatamente. E quando a pessoa está aqui, ela só sabe que gosta de uma cor, que gosta de uma comida, que gosta de uma pessoa assim, mas ela não sabe por quê. O porquê ela já foi pré-programada. Então, quando vai fazer o corpinho inicial do ser humano, tem esse corpo de energia, uma partícula racional para ser um ser humano, entendeu? Não vai ser um irracional, mas ali vai programar o nível de hormônios, depois do nível de hormônios vai programar aquele cérebro com todo de acordo com aquela áurea. A formação do corpo de acordo com aquela áurea que é de composição astrológica. Isso então, tudo a gente aprende, tudo estudando cultura racional. Tá tudo no primeiro volume. Tá vendo aí, gente? Tá tudo no primeiro volume, eu comecei a ler. Eu já conheci um pouquinho de astrologia, já pesquisava essa coisa de medicina natural. E o primeiro volume, para mim, era uma mina de ouro sem tamanho, de brilhantes. Porque... Então, se a pessoa quiser que dê tudo certo, que a vida dela corra sempre para frente, é só ela dar certo. Porque onde existe o certo, as coisas certas orientadas pelo livro, não existe sofrimento. Não é isso, Carlos? É simples assim. Porque se a pessoa vai certa, dá tudo certo, não vai existir sofrimento na vida dela. O que começa certo, acaba certo. O que anda certo, acaba certo. Então a pessoa pode não entender tudo de primeira, né? Eu li e reli o primeiro volume, muitas vezes eu queria decorar, né, por causa da faculdade. Mas não é isso, basta sentir. Mas a pessoa vai lendo, vai relendo, mesmo ela sabendo que não sabe, ela começa a acertar sem querer em tudo, que é o que você falou. O sofrimento vai se entregando, porque a energia racional vai dominando. E voltando ao dono, o dono verdadeiro, né? É o ser racional que deu causa àquele animal racional, a cada um, esse fluido, ele está sendo ativado, ele vai curando o corpo de energia, e aí isso vai curando a aura e vai melhorando a vida da pessoa por conta do dono verdadeiro, né? Os outros donos que são, como dizia o Valdir na rádio, os poceiros, né? Então isso tudo está conforme o comando superior, não dá nada errado, dá tudo certo. Fala, Bira. Então, primeiro volume, você falou aí no primeiro volume, ele é maravilhoso, é a base, né? É o alicerce da vida, da cultura racional. E falando em vida, um dos piores males da humanidade é não saber o porquê da vida. Isso também, usando aqui uma máxima aqui do Carlos, isso é textual, né? O Racional Superior fala nos seus livros. A humanidade não sabe o porquê da vida. E qual a importância de saber o porquê da vida? Porque quando nós vamos a entender e a conhecer, ou passamos a principiar a conhecer o porquê da vida, nós passamos a valorizar a vida. A vida passa a ter valor. Parece que não tem importância. Fala, só você sabe o porquê da vida? A pessoa às vezes não está nem aí, né? Pensa que está com tantas preocupações na vida, tantas preocupações do dia a dia. O que foi que você falou? Eu quero saber se você sabe o porquê da vida e a importância de saber o porquê da vida.
Para a gente ser feliz, para se conhecer a felicidade, não as felicidades, as alegrias momentâneas da vida, passar a se integrar nessa parte original da felicidade, que é a origem da vida, da origem verdadeira da vida, nós temos que aprender, ou melhor dizendo, eu até aqui vou aventurar aqui uma outra palavra, a reaprender o porquê da vida. Porque nós já sabíamos o porquê da vida e ficamos perdidos através de vários processos de transformações, deformações, degenerações e por aí afora ficamos perdidos. Agora estamos se reencontrando com a nova fase da natureza, a fase racional do terceiro milênio, para equilibrar. Cultura racional, ela é a narrativa verdadeira do porquê da vida. Passando a conhecer o porquê da vida, você vai parar de poluir a vida, vai parar de envenenar a vida, vai parar de destruir a vida, vai parar de desequilibrar a vida e vai passar a ser um ser equilibrado e um divulgador da vida. Está aí o Universo em Desencanto, o porquê de tudo. Cultura racional. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!